Olá pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Elétrons Livres. No vídeo de hoje vocês vão conhecer a escala de tensão contínua do multímetro digital. Pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam, curta e principalmente comentem aí embaixo do que vocês estão achando dessas videoaulas sobre multímetro digital. Nessa aula, vocês vão aprender a utilizar a escala de tensão contínua do multímetro digital. A escala de tensão contínua do multímetro digital é essa. Perceba que as opções são 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 600 volts de tensão contínua. É importante observar que a escala de tensão contínua tem essa simbologia do V, e perceba que temos ali, logo embaixo do V, um traço e embaixo temos o tracejado. Esse símbolo significa que é de tensão contínua. No multímetro digital real, perceba que as escalas da tensão contínua são as mesmas. Perceba que a chave seletora está na posição de desligado, off, e quando eu movo em direção à escala de tensão contínua, ele passa a ficar ligado. A primeira escala que temos aqui é a escala de 200 mV. Temos também a escala de 2 volts contínuo, 20 volts contínuo, 200 volts contínuo e 600 volts contínuo. E também temos a simbologia que corresponde à tensão contínua. O sinal de V, o traço e embaixo o tracejado. Essa simbologia caracteriza a tensão contínua. E suas escalas vai de 600 a 200 mV. Na prática, para aprendermos a utilizar a escala de tensão contínua do multímetro digital, vou estar utilizando três tipos de fontes de tensão que podemos estar aferindo aí com o multímetro. A primeira é uma pilha, a segunda é uma fonte e o terceiro é uma bateria. No caso aqui temos duas baterias e uma fonte. Para utilizarmos a escala de tensão contínua corretamente, primeiramente devemos conectar as pontas de prova do multímetro digital. A ponta de prova preta vai no COM, ela sempre vai no COM, não muda. E a ponta de prova vermelha vai na escala onde iremos utilizar as grandezas elétricas, que no caso corresponde a esse borne aqui, V de tensão, M de miliamperes de corrente, e esse símbolo aqui de resistência, ohms. Conectando as pontas de prova assim, vamos ter acesso às escalas de 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Uma vez que as pontas de prova já estão conectadas no multímetro digital, devemos escolher a escala maior do multímetro para estarmos medindo, porque para evitar que o multímetro ele venha a queimar por uma medição errada. Vamos supor que a gente não conhece a tensão que essa bateria tem. Claro que sabemos quanto de tensão essa bateria fornece, 7,5 volts aproximadamente de tensão contínua. Mas o correto a se fazer é escolher a escala maior, no caso aqui é 600 volts contínuo, e fazemos aqui a medição. Pegamos uma ponta de prova e colocamos no terminal e a outra ponta de prova no outro terminal. Perceba que não está um valor tão preciso, porque o valor da escala está alto, mas já sabemos que não apresenta nenhum perigo para o multímetro. No caso, evita de queimar. Mas se fosse uma tensão muito alta, a gente escolhesse no início uma escala menor, poderia queimar o aparelho, o multímetro digital. Uma vez que a gente já sabe que o valor da tensão da bateria é menor, vamos diminuir aqui a escala. Nesse caso, vamos utilizar 200 volts contínuo. Perceba que o valor já apareceria mais preciso, 6006.9. Vamos descer mais um pouquinho
Vamos utilizar a escala de 20 volts contínua agora. Perceba que o valor exato que o multímetro mostra é de 6.9 volts, ou seja, 7 volts aproximadamente. Eu não posso utilizar a escala de 2 volts e nem de 200 milivolts, pois eu já sei que a tensão dessa bateria é de 7.5. E se eu utilizar essa escala de 200 milivolts ou essa de 2 volts, eu posso queimar essas escalas do multímetro digital. Então, eu posso utilizar a escala de 20, de 200 e de 600. Mas a correta escala para medir a tensão dessa bateria é de 20 volts contínuo. Agora, para estarmos utilizando a escala de tensão contínua, vamos usar uma fonte. Diferentemente da bateria, a fonte, para ela fornecer tensão, temos que colocá-la na tomada. Mas veja que a fonte ela apresenta aqui uma tensão de 2 volts contínuo. Perceba a simbologia do traço e do tracejado, como está aqui no multímetro digital. Já sabemos que aqui é 12 volts, beleza. Como eu sei que é 12 volts, eu vou direto numa escala ligeiramente mais próxima do multímetro, que é no caso 20 volts contínuo. Com a fonte conectada na rede, agora eu posso fazer a medição da tensão. A gente viu que a fonte apresentava uma tensão de 12 volts. Perceba que no multímetro está mostrando ali aproximadamente 12, um valor um pouco acima de 12. E essa é a forma correta de se utilizar a escala de tensão contínua para medir uma fonte, por exemplo. Nesse caso, como já sabíamos o valor da tensão, a gente deve colocar no multímetro a escala ligeiramente mais próxima da fonte ou do aparelho que formos medir. Como era 12 volts, eu coloquei 20. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, a escala de 200, vai me dar um valor também de 12 volts aproximadamente, 12 volts. Se eu colocar na escala de 600 volts, também vai aparecer um valor. Perceba que é 12 volts. Mas como eu vi na fonte um valor de 12, então para não perder muito tempo, eu vou diretamente aqui nos 20 volts. Devemos utilizar aquele procedimento de usar a maior escala, irmos descendo 220, para quando não sabemos o valor da tensão, quando aí não tem nenhuma referência. Mas quando a gente consegue identificar o valor da tensão no invólucro da fonte ou da bateria, podemos ir diretamente na escala ligeiramente maior, ou mais próxima que está referida no invólucro da fonte ou da bateria. O próximo item a ser medido utilizando o multímetro, utilizando a escala de tensão contínua do multímetro digital, é uma pilha. Todos sabemos que a tensão da pilha ela é de 1.5 volts aproximadamente. Então, vamos supor que a gente não conhece, a gente não tem aqui nenhuma referência de quanto é a tensão dessa pilha. O procedimento correto de se fazer é escolher a escala mais alta do multímetro digital, da escala mais alta de tensão do multímetro digital, que é de 600 volts. Uma ponta de prova vai em uma extremidade e a outra na outra extremidade. Veja que não apareceu nenhum valor, apareceu 1. Nesse caso, sabemos que podemos aqui diminuir um pouco a tensão, a escala da tensão. Nesse caso, já sabemos que é uma tensão menor que 600 volts. Vamos baixar aqui a 200. Olha, 1.5. Ou seja, podemos baixar esse valor da escala aqui para 20. Temos que baixar o valor da tensão para termos uma leitura mais precisa. Perceba que ficou o valor negativo aqui. Esse valor negativo é porque eu inverti a ponta de prova. A pilha ela posiciona um lado positivo e negativo. Então, se eu inverter, vai ficar aqui o sinal negativo. Para corrigir isso, simplesmente faço o seguinte: troco o lado da ponta de prova, a posição, e o sinal sumiu. O sinal negativo da aqui sumiu. Pronto, eu vou descer mais um pouco a escala para 2 volts. Perceba que fazendo isso eu tenho uma leitura mais precisa ainda. Temos ali 1651 milivolts, ou seja, 1.6 volts aproximadamente. E essa é a forma correta de se utilizar a escala de tensão contínua para medirmos uma pilha. Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção.
E peço para que vocês se inscrevam, curtam e principalmente deixem seus comentários a respeito de como estão sendo essas aulas. Se vocês têm alguma ideia de uma didática diferente que eu possa estar aplicando aqui no canal, vocês podem sugerir embaixo que eu vou pensar direitinho e vou estar elaborando.